amigos, bom dia! Olha a gente aqui de novo, que coisa boa! Eu quero deixar um abraço muito especial para as crianças que nos acompanham aí, um beijo da tia Denise para vocês, tá bom? Gente, você já teve vontade de fugir da vontade de Deus? Sabe aquele negócio, não, Deus está falando para cá, não, mas eu não estou querendo fazer isso, eu não estou vendo sentido nisso. Todos nós temos esses nossos deslizes, não é? O rei Josafá também teve. O Josafá, gente, era um rei muito bom ali de Judá, mas ele cometeu erro sim quando ele se afastou das ordens de Deus. Ele foi fazer uma visita para Acabe, que era rei lá em Samaria, e embora ele tenha sido muito honrado, e talvez por causa disso, dessa honra toda, Acabe conseguiu convencê-lo a que ele se unisse a Acabe numa guerra contra os sírios. E daí, Josafá, não querendo desagradar o sogro do filho dele, no caso Acabe, ele se precipitou dizendo que ia assim, sem ter consultado a Deus ali de primeiro momento. Bom, pensando depois melhor, ele ficou assim, nossa, e se não for da vontade de Deus? Aí ele falou, Acabe, o senhor já consultou a Deus a respeito disso? Acabe, que era idólatra, era astuto. Ele falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos reunir aqui os nossos 400 profetas em Samaria e vamos perguntar para eles. Reuniram, aí sabe o que os profetas disseram? Disseram assim, não, vai dar tudo certo, vocês vão ser vitoriosos. Aí o Josafá ficou assim, será? Aí ele falou para Acabe, Acabe, não tem aqui um profeta, um verdadeiro profeta do Senhor para a gente consultar ele? Acabe não mentiu, ele falou assim, olha, realmente tem, mas eu odeio esse homem, porque ele nunca fala uma coisa boa a meu respeito. Como Josafá insistiu em chamar esse homem de Deus, Micaías se apresentou. E sabe qual foi o recado? Está lá em 1 Reis 22:17. E ele disse o seguinte, olha, eu vi todo Israel espalhado pelas colinas como ovelhas sem pastor. Que recado interessante esse, hein? Eles tinham motivos para perceber que Deus não estava aprovando aquela guerra, mas Acabe estava determinado a seguir aquilo que ele achava que tinha que ser feito. Gente, como a gente faz isso? Nós achamos que temos o poder sobre as coisas, que as nossas decisões, nós temos uma visão de tudo, nós temos a certeza e vamos em frente daquilo planejado, não queremos retroceder quando alguém nos avisa alguma coisa e a gente dá com uns burros na água, né? Josafá estava relutante, mas ele não quis desagradar Acabe e foi em frente. Gente, o que vocês podem imaginar que aconteceu? Foi um desastre. Acabe recebeu uma flechada, morreu naquele dia à tarde. Josafá retornou envergonhado para a terra dele porque fez uma aliança com alguém que Deus não tinha ordenado que acontecesse nada daquilo. E foi um desastre para ele e para os seus súditos. Deus não quer que a gente fracasse, por isso Ele nos coloca orientações de uma forma muito clara. Deus nos ama, Ele é Pai, Ele não quer que a gente se machuque, porque a gente já vive num mundo de pecado que traz dor. Então, se a gente ainda abre mão daquilo que Deus fala, mais dor a gente sofre. A gente tem que parar de subestimar, né, a vontade de Deus, porque o que Deus nos propõe é uma liberdade que tem, sim, uma responsabilidade. Às vezes, a gente só reconhece o quanto foi insano, quanto a gente fugiu da vontade de Deus e está sofrendo as consequências da nossa arrogância. Em vez de perceber que Deus simplesmente ainda se preocupava com ele, se prevenindo da derrota, Acabe acabou se vitimizando, dizendo, não, é o profeta Micaías que nunca quer nada de bom para mim. E às vezes a gente faz a mesma coisa, não é? As coisas a gente quer do nosso jeito, né? Não vem Deus... A gente até sabe o que Deus está falando, mas a gente não quer ouvir. A gente se faz de vítima. Não, Deus não está muito interessado em mim, não. Ele não quer que eu tenha minha liberdade. Que Deus nos ajude a sermos mais resistentes aos nossos desejos e mais firmes à vontade dEle. Vamos orar? Deus, nos ajude a não sermos arrogantes, mas aceitarmos as Tuas orientações e vivê-las por Jesus. Amém. Ótimo dia, gente. Até amanhã. Tchau.